Olá! Hoje vamos falar sobre os solventes eutéticos profundos, ou simplesmente DS, do inglês Deep Eutectic Solvents, uma tecnologia inovadora que está revolucionando a química sustentável. Você já ouviu falar sobre eles? Vamos entender o que são, para que são utilizados e por que estão ganhando destaque. O que são os DS? Os DS são misturas homogêneas de dois ou mais compostos, geralmente um doador e um aceitador de ligação de hidrogênio. São formados por dois componentes inicialmente em estado sólido, que são homogeneizados sob aquecimento, em uma temperatura ideal, até a formação do ponto eutético. Vamos lembrar que o ponto eutético nada mais é do que quando a mistura atinge um ponto de fusão mais baixo que seus componentes puros, criando um solvente em estado líquido permanentemente. Assim, o desformado se mantém em estado líquido mesmo após a mistura retornar à temperatura ambiente. E o aspecto final da mistura é o de um sólido fundido, como o mel de abelha. Por conta das diversas combinações possíveis entre os precursores, as misturas eutéticas se enquadram na categoria de solvent design ou solvente moldável, mas isso não é tão simples de ocorrer. É necessário um estudo das combinações ideais e prever quais são as características físicas e químicas que a mistura deve possuir. Os DS têm algumas características únicas. Por exemplo, alta solubilidade para diversos compostos, baixa toxicidade e alta biodegradabilidade. Há também a fácil preparação, sem necessidade de processos complexos ou solventes perigosos. E quais são as vantagens reais? Bom, os DS oferecem uma alternativa sustentável aos solventes tradicionais, reduzindo impactos ambientais e custos. E por falar em redução de impacto ambiental, saiba que já existe um grupo específico dentro da família dos DS, que são os NADs ou Natural Deep Eutectic Solvents, que, ao contrário dos solventes convencionais, que muitas vezes contêm substâncias sintéticas ou tóxicas, os NADs são formados apenas por componentes naturais, como açúcares como a frutose, ácidos orgânicos como o ácido cítrico, aminas como a colina, um componente extraído do peixe, e álcoois como o glicerol. Esses compostos apresentam como principal vantagem 2 pontos. Primeiro, a biodegradabilidade, pois são facilmente decompostos por micro-organismos, o que reduz o impacto ambiental. Segundo, a baixa toxicidade, o que os torna mais seguros para seres humanos e para o meio ambiente. Quanto à aplicação, as misturas eutéticas vêm sendo empregadas em diversos segmentos que vão desde a escala laboratorial, em pesquisas de desenvolvimento tecnológico, até aplicações industriais e agrícolas. Os DS têm uma ampla gama de aplicações, como na extração de compostos bioativos em alimentos e plantas. As extrações podem ser obtidas de diversas partes vegetais como folhas, frutos, sementes e raízes. Dentro da matriz vegetal é possível encontrar uma gama de bioativos valiosos prontos para serem explorados, e o uso dos DS pode facilitar esse processo. Outra aplicação dos DS é a síntese de materiais, incluindo nanomateriais. Diversas pesquisas vêm demonstrando a capacidade dos DS de agir muito mais que um solvente, mas um facilitador de interações químicas, possibilitando a afinidade de compostos em escala nanométrica em processos simples e de baixo custo. Além disso, até na medicina é possível obter um uso para os DS, em formulações farmacêuticas para a produção de remédios, sendo utilizado, por exemplo, como emulsificantes e estabilizantes químicos. Por fim, os DS também já vêm sendo estudados como catalisadores de reações químicas. Nesse sentido, o emprego das misturas eutéticas pode reduzir o impacto ambiental provocado pelos processos químicos, trazendo uma nova realidade na produção que é a catálise verde e sustentável. Apesar das vantagens, ainda há desafios, como o efeito da viscosidade característica das misturas eutéticas, que pode diminuir a capacidade de escoamento ou de homogeneização nos processos. Além disso, é importante prever as interações moleculares envolvidas para otimizar a estabilidade química dos compostos que interagem com os DS. Mas o futuro é promissor. A pesquisa sobre os DS cresce rapidamente, impulsionando inovações em química verde e sustentabilidade. Os DS já são o futuro dos solventes sustentáveis. E aí, gostou de aprender sobre os DS? Eles estão transformando a forma como vemos os solventes na química. Se quiser saber mais ou compartilhar sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!